Oi, amadinhos, sou eu de novo o mesmo tema do vídeo anterior. Eu acho que eu não fui muito claro no vídeo anterior, algumas pessoas não entenderam, até aqui nos comentários e tal. Então eu queria trazer de novo o mesmo tema, de uma forma um pouquinho mais didática, que talvez vocês entendam um pouco melhor, tá bom? O Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? E um dos objetivos do autor é mostrar o cumprimento, né, das coisas através da vitória do Cordeiro, da igreja. Tá lá a besta, né, contra o Cordeiro vai e triunfa, né, a vitória sobre os inimigos, sobre a besta. É basicamente isso, o Apocalipse, tá? Então logo tudo se finda, ou seja, é o fim de todas as coisas, das profecias, é o fim de tudo, porque é a vitória da igreja. É o novo pacto, é o novo casamento, as bodas lá do Cordeiro. Então o autor contrasta algumas vezes com os livros da Bíblia, que nem eu já mostrei aqui uma vez no outro vídeo. Por exemplo, na mitologia antiga, ou na mística antiga, os pecados de uma pessoa eram registrados no livro. Se uma pessoa pecasse, esse nome era retirado do livro, é o livro da vida. Okay, que nem você vê aqui em Êxodo, que Deus fala para Moisés: aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro, é o livro da vida. Então havia um entendimento que cada pessoa tinha um livro onde era registrado suas obras, é o livro da vida. Então o livro simboliza um julgamento de uma pessoa ou de um povo, porque ali estão os pecados das pessoas. O autor de Daniel faz uso dessa simbologia. Ele fala aqui que tinha um livro selado, é um livro selado até o tempo do fim. E o anjo fala para ele manter as palavras seladas até chegar ao tempo do fim. Só que aqui no Apocalipse, João fala do mesmo livro selado, que é os pecados de todo o povo, só que o livro é aberto, porque tinha chegado o tempo do fim, ou seja, o tempo de julgar aquela geração, aquele povo. Então vocês notaram como o autor do Apocalipse, o objetivo dele é mostrar o cumprimento dessas coisas, é findar as coisas. Esse é um exemplo. E em Gênesis é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, lá em Gênesis uma profecia que eu já mostrei aqui em vídeo também, que é um oráculo, né, sobre a mulher e a serpente. Lembrando que a mulher é um símbolo de Israel e a serpente representa os povos inimigos. E nós vemos uma retomada disso no Apocalipse, entre a mulher e a serpente, que aí no caso é representada pelo dragão, que também é a serpente aqui, ó. O dragão, a antiga serpente aqui, ó. A mesma coisa. Tá bom? Aqui, por exemplo, em Gênesis, ó, Deus falou: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, a serpente e a mulher, entre a tua semente, que é Zerá, ou seja, os teus descendentes, os descendentes da serpente, os povos inimigos, e a semente da mulher, os israelitas. Aí você vê aqui no Apocalipse o cumprimento disso, ó. O dragão se irou contra a mulher, que é Israel, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, ou seja, os seus descendentes, os judeus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, os israelitas. Então você vê aqui, ó, o dragão contra a semente da mulher, que nem você vê aqui em Gênesis, ó, a serpente contra a semente da mulher. Basicamente isso. O autor do Apocalipse tenta mostrar o cumprimento das coisas do Velho Testamento, correto? E de forma semelhante, agora entrando no vídeo, ali já deu para entender os exemplozinhos, o autor do Apocalipse ele retoma a simbologia do Éden de Gênesis. Tanto em Gênesis quanto em Apocalipse aqui são apenas simbologias, não é para a gente tomar como literal, são midrash, estudos. E aqui em Gênesis nós temos um jardim, né, um Éden, um paraíso que Deus plantou, que tinha várias árvores agradáveis, que davam frutos, e a árvore da vida, ou seja, a vida eterna, a árvore que daria ao homem o poder de viver para sempre. E o Apocalipse retoma esse tema. Ele fala que viu um jardim lá no céu, com um rio, árvores que davam todo tipo de fruto, e uma árvore da vida, ou seja, a vida eterna. Vocês notaram? É a mesma coisa que Apocalipse e Gênesis. E conforme nós vimos no vídeo anterior, o homem, ao ser expulso do Éden, ele se afastou de Deus, porque ele estava lá no Éden junto com Deus o tempo todo. Quer ver aqui, ó? Aqui em Gênesis, Deus estava lá no Éden juntinho do homem. O homem conversava com Deus quase que pessoalmente, ó, aqui, ó. Adão, onde está? Quer dizer, ele estava ali junto com Deus. Já no Apocalipse também, só que no Apocalipse é pós a redimição do homem, né? Mas ele está lá junto com Deus, ó. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Tá bom? Então aqui, o homem, ao ser expulso, ele se afastou de Deus. Ele estava lá junto com Deus no jardim, e ele se afastou. Então quando ele se afastou de Deus, ele morreu espiritualmente. É que nem eu mostrei no outro vídeo, morte tá morte, ou seja, morrendo morrerás. Já o Novo Testamento dá a entender o oposto disso, que o homem, se reconciliando com Deus através de Cristo, ele renasce espiritualmente, ele revive, ele deixa de ser um morto espiritual e passa a ser um renascido espiritual. Aqui, ó, em Gênesis, ó.
Porque no dia que delas comeres, morrendo, morrerás. Ou seja, quando você morrer, você não vai ter a vida eterna. Você vai morrer e não vai ter a vida eterna. Morrendo, morrerás. Já no Novo Testamento, da mesma corrente de pensamento de João, ele fala: ainda que morto, viverá. Quem acreditar em Jesus, ou seja, aquele que ouvir as palavras de Jesus e pôr em prática, morrendo, viverá. Vocês notaram o oposto? Ó, morrendo, morrerá. Morrendo, viverá. É comum a Bíblia utilizar esse estilo literário de versículos que se contrapõem para transmitir algo. Que nem aqui, por exemplo, ó, na criação do homem, Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Depois que o homem pecou e foi expulso, o homem já gera um outro homem conforme a sua semelhança e a sua imagem. Vocês notaram que aqui o autor inverte a ordem? Em vez de imagem, semelhança, semelhança e imagem? Tem até uma explicação mística por trás disso, mas seria tema para outro vídeo. Mas isso aqui é por quê? Porque se contrapõe. Quando o homem estava junto de Deus, ele foi feito a imagem e semelhança. Quando o homem foi expulso, ele já gera um homem a semelhança e a imagem. A mesma coisa aqui, ó. Morrendo, morrerás. Morrendo, viverás. Pode comparar aí na sua Bíblia. Ou seja, depois que você morrer, ou você vai morrer, ou você vai viver. Então, ele faz esse contraponto aqui com Gênesis, o autor do Apocalipse. Então, tanto no Apocalipse quanto no Gênesis, o homem está próximo de Deus. Aqui eu já mostrei, perdão. É que eu inverti um pouco a ordem aqui. E o Novo Testamento diz que Jesus é o caminho para se chegar a Deus. Pelo menos para os cristãos aqui, ó. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho para haver essa reconciliação de morto para a vida. Porque o homem já estava morto a partir de Adão, ou seja, morreu espiritualmente. Então, quando o homem morresse, ele ia morrer. Morrendo, morrerás. Aí Jesus chega lá no Novo Testamento e fala: não, eu sou o caminho. Quem vem por mim, quem vem ao Pai por mim, morrendo viverás. Porque estavam mortos em Adão, iriam viver em Cristo. Simples. Ok, ó, a vida eterna, esta vida em seu filho. A vida eterna, a vida eterna. Lembra da árvore da vida que está lá no Jardim do Éden? A vida eterna. Tanto que Paulo faz a mesma simbologia, mas com Adão, né? Porque assim como a morte veio por um homem, ou seja, a morte espiritual, né? Morrendo, morrerás. O homem se afastou de Deus. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo, que permitiu que o homem se aproximasse de novo de Deus. Aí quando o homem morresse, ele ia viver lá no Éden espiritual, lá no jardim, junto de Deus, junto da árvore da vida, lá com os seres, lá, enfim. Aí vai da crença de religião de cada um. Então, para quem não entendeu até aqui, ó, o homem foi expulso da presença de Deus, morreu espiritualmente. Morrendo, morrerás. O homem se aproximou da presença de Deus através de Cristo, ressuscitou espiritualmente. Vivendo, viverás. Ó, ainda que esteja morto, viverás. Estão vendo? Viverás onde? Lá no céu. Tá? E dentro do Novo Testamento, sobretudo nessa corrente de pensamento joanina, Jesus se apresenta como aquele que vai ressuscitar as pessoas, primeiro espiritualmente e depois a vida eterna. Tanto que ele fala para Nicodemos, ó, que o homem tem que nascer de novo. Como que é nascer de novo? É isso aqui que ele fala aqui, ó, passar da morte para a vida, se tornar uma nova criatura. Não pecando, não cometendo adultério, não fazendo nada de errado, não fazendo mal, a pessoa renasce de novo, passa da morte para a vida. Então Cristo veio trazer essa mensagem para os cristãos: olha, aquele que segue as minhas palavras nasce de novo, deixa de ser uma pessoa morta espiritualmente, a pessoa passa da morte para a vida. Aqui, ó, mortos espirituais longe de Deus, que nem Jesus falou aqui para os fariseus, ó, que eles eram que nem sepulcros, mortos por dentro. Ressuscitados espirituais juntos de Deus, que nem Paulo falou aqui, ó, e nos ressuscitou. Só que Paulo estava vivo, mas ele já estava ressuscitado espiritualmente, tá bom? Só que no Apocalipse fala dessa questão aqui da segunda morte, né? Em vários momentos, né? Deixa eu até chegar aqui no versículo final aqui, ó, a segunda morte. E aí fica uma questão, né? Que segunda morte é essa que ele está falando aqui? Vamos lá. A primeira ressurreição que o Apocalipse fala aqui, ó, esta é a primeira ressurreição. O autor está falando das pessoas que foram mártires, que morreram degoladas, assassinadas, porque não se curvaram à besta, né? Seguiram a Cristo. Só que essa primeira ressurreição que ele está falando aqui não é nessa questão de ressuscitar espiritualmente e depois subir lá no céu. Não, ele está falando aqui em ordem cronológica. Porque Paulo tinha dito que os que morressem em Cristo iriam ressuscitar primeiro. Okay, os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro. Então aqueles que morreram de uma forma bárbara, sendo mártires pelo testemunho de Cristo, iam ter o privilégio de desapassar da morte para a vida espiritual. Quando morrendo, viverás. Chegando lá no céu, já iam ter a vida eterna, porque elas morreram pelo testemunho de Cristo.
Tanto que aqui no Apocalipse ele fala que ainda não tinha completado o número das pessoas que haveriam de morrer, como elas morreram, degoladas, assassinadas, etc. Então essa primeira ressurreição aqui do Apocalipse, ela fica um pouco confusa, porque não é a primeira ressurreição espiritual, como aquela que Paulo fala que nós já fomos ressuscitados. Aqui ele está se referindo a uma ordem cronológica. Primeiro iriam ressuscitar os que morreram pelo testemunho de Cristo, que iam reinar com ele durante 1000 anos, até o ano 70, e depois iriam ressuscitar os outros mortos. Tá? Por isso que ele fala aqui, os outros mortos não ressuscitaram até que... Okay. Os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Que primeiro seria o privilégio desses, e depois os outros. Então aqui, primeira ressurreição, nesse caso aqui é por ordem cronológica, e não por uma questão de espiritual, ou depois subir para o céu. E aí depois, quando eles fossem ressuscitados, os mortos, depois desses privilegiados, todos iriam ser julgados. Tanto que Jesus fala que ia julgar todo mundo conforme suas obras. Aqui, ó. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, que ia julgar os vivos e os mortos. Aos que ressuscitarem em vida, ou seja, se tornaram nova criatura, iriam ressuscitar primeiro. Os que não ressuscitarem em vida não iam viver. Tanto que eu achei aqui em Isaías um versículo que fala a mesma coisa. Aqui, ó. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Ou seja, haveria um tipo de julgamento para aqueles outros que não ressuscitaram primeiro, que não morreram pelo testemunho de Cristo. E aí esse julgamento, e abrir o livro lá que eu falei, o livro da vida, Deus vai pesar as obras e o julgamento de cada um. E aí alguns iriam viver e outros não. Alguns não vão tornar a viver e não vão ressuscitar e pronto. Porque não foram pessoas boas em vida. Tá bom? E em vários momentos Jesus fala aqui, ó, que vai julgar as pessoas conforme as suas obras. Exceto aqueles que morreram em Cristo, que foram testemunhas, que tiveram um privilégio de já passarem para a vida eterna porque morreram pelo testemunho de Cristo. O resto, cada um vai ser julgado conforme suas obras, e alguns não vão viver, ou seja, não vão ter a vida eterna e pronto, não ressuscitarão. Já os que vão ter a vida eterna vão estar lá onde o João falou que tem a árvore da vida, tal, que é um símbolo da vida eterna, etc e tal. Basicamente isso, tá bom? Então acho que deu para entender, né, pessoal? Ficou mais didático, né? Expulso da presença de Deus, morrendo, morrerás. Ou seja, quando você morrer fisicamente, você não vai ter a vida eterna. Você vai morrer, vai ser julgado de alguma forma. Os que se aproximaram da presença de Deus, morrendo viverás. Ou seja, mesmo depois de morto, vão viver. Morrendo morrerás, morrendo viverás. Tá bom? Eu acho que deu para entender agora, né? Então tá aí, só mais um vídeo adendo aí. Paz a todos.